Olá, vamos ver hoje o pretérito pluscuamperfecto do subjuntivo, tá? Como nós vamos conjugar o pretérito pluscuamperfecto e quais são os usos do pretérito pluscuamperfeito. Eu sei que você já deve estar cansado de tanto ver verbo. Marisa agora traz verbo, toda videoaula é de verbo. Não é, gente, é que eu já falei para vocês que o estudo do verbo é muito importante na língua espanhola, não só na língua espanhola, como em qualquer língua, né? Que seria da língua se não fossem os verbos, esses elementos tão importantes que unem as palavras, unem os adjetivos, os substantivos. Então, é muito importante em qualquer língua que os alunos, que as pessoas estudem verbos, porque o verbo é tudo numa frase, numa oração. Sem verbo, dificilmente dá para você escrever uma frase só com substantivo, com adjetivo, com preposição, com conjunção. E, em espanhol, vocês também têm que estudar os verbos. Por quê? Porque, além de vocês lerem um texto, vocês vão saber o que aquele verbo significa, qual o tempo verbal que aquele verbo está. E as bancas também adoram cobrar gramática, principalmente verbal, nas provas de língua espanhola. Então, por isso, vocês têm que estudar os verbos, sim, tá? Não se preocupe, eu sei que às vezes pode aparecer um tema um pouco cansativo, né? Muito agradável ficar estudando uma quantidade de verbos, né? Mas vocês precisam fazer isso, tá? Nós já estamos quase acabando a nossa aula, nosso bloco de aulas que fala só sobre verbos. Hoje nós vamos ver agora o último tempo, que é o pretérito pluscuamperfeito do subjuntivo. Nós já vimos todas as formas verbais. Depois, como eu falei para vocês, eu vou trazer um bloco de exercício de toda a matéria gramatical que nós já vimos, desde o começo da videoaula, para vocês treinarem. E, claro, também nós veremos as aulas sobre exercícios sobre as aulas de verbo. Então, nós vamos ver, para finalizar agora a parte verbal de espanhol, nós vamos ver o pretérito pluscuamperfecto do subjuntivo. Su nombre asusta, pero es muy agradable este tiempo. Talvez por sua simplicidade é realmente fácil ou porque vem ocupar um lugar muito especial en el passado. Como que o pretérito pluscuamperfecto do subjuntivo é formado? Se forma quando o pretérito imperfeito de subjuntivo de verbo haber, que aí você já sabe, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele admite duas formas, que é terminada em ra e terminada em se. Então, hubiera e hubiese, mas o particípio passado del verbo que conjugamos, que vai ser terminado em ado, se os verbos terminarem em ar, e ido, se os verbos terminarem em er, em ir, se for verbo regular. Se for verbo irregular, tem aqueles outros particípios que nós já vimos. Formação. Como é que é formado o pretérito pluscuamperfeito do subjuntivo? Se yo hubiera, ou se yo hubiese, que também é permitido, é correto. Se tu hubieras, se ele, usted hubiera, mais particípio do verbo principal. Faltou um izinho aí que eu comi na hora, você coloca do verbo principal, faltou um i no principal. Se nosotros hubiéramos, se vosotros hubierais, se ellos, ellas, ustedes hubieran. Então, é assim que é formado o pretérito pluscuamperfecto do subjuntivo. Pero hay una segunda possibilidade. Se yo hubiese, se tu hubiese, se ele, usted hubiese, mais particípio passado do verbo principal. Se nosotros hubiésemos, se vosotros hubiese, se ele ou se eles, ustedes hubiesen. Exemplo. Se te hubiera conhecido antes, seguramente não me habría casado com Juan. Se eu tivesse te conhecido antes, com certeza não teria me casado com Juan. Se hubiéramos reservado na mesa, agora não teríamos que esperar. Se nós tivéssemos reservado uma mesa, agora não teríamos que esperar. Me habría gostado que hubieras venido a mi boda. Eu teria gostado que você tivesse vindo ao meu casamento. Boda, em espanhol, significa casamento. Então, repetido, como que o pretérito pluscuamperfeito do subjuntivo é formado? Ele é formado pelo imperfecto do
subjuntivo mais o particípio do verbo principal, tá? Quando que ele é usado? Em um passado anterior a outro passado. O que quer dizer isso, Marise? Vamos ver. Muitas vezes correspondem a ações hipotéticas ou não realizadas, situadas en passado. Exemplo, que bueno seria se não hubiera llovido tanto. Que bom seria se não tivesse chovido tanto. Ojalá me hubieras dicho antes la verdad. Oxalá, tomara-te que tivesse me dito antes a verdade. Este tempo se utiliza sobretudo em aquelas construções de condição impossível e cuja estrutura é a seguinte. Então, o pretérito plusquamperfeito do subjuntivo, ele é utilizado principalmente, sobretudo, naquelas construções de condição impossível e cuja estrutura é a seguinte. Se hubiéramos tenido el dinheiro suficiente, já tendríamos um coche novo. Se nós tivéssemos tido o dinheiro suficiente, já teríamos um carro novo. Se hubiera tenido tempo, habría terminado a redação. Se eu tivesse tido tempo, teria terminado a redação. Se utiliza a menudo em lugar del condicional compuesto, habría mais particípio em las estruturas de condicional. Então, por aí, vocês podem perceber o quê? Vocês podem perceber que o pretérito plusquamperfeito subjuntivo em espanhol, ele é muito usado com quem? Muito bem, com o condicional. Vamos ver o exemplo. Se hubiera sabido que venias, hubiera limpiado um pouco a casa. Ou habría limpiado um pouco a casa. Então, se eu soubesse que... Aí, venias é que pronome, gente, vem do vosotros, né? Então, se hubiera sabido que venias, hubiera limpado ou habría limpado um pouco la casa. Se hubiéramos participado en el concurso, estou seguro de que hubiéramos ganado. Então, se hubiéramos participado en el concurso, estou seguro de que hubiéramos ganado, ou também é válido de que o habríamos ganado. Igual que a forma condicional, o plusquamperfeito de subjuntivo sirve para hacer recomendações ou dar conselhos. Exemplo, yo, em tu lugar, não hubiera dicho tantas tonterias. Eu, no seu lugar, não teria dito tanta besteira, tanta bobagem. Isso que é tonteria. Ou também, yo, em tu lugar, não habría dicho tantas tonterias. Se fuera mais jovem, hubiera hecho faculdade de medicina. Se eu fosse mais jovem, teria feito faculdade de medicina. Ou, se fuera mais jovem, habría hecho faculdade de medicina. Em exclamações de cumprimento impossível com ideia condicional. Exemplos. Me hubiera gostado haber estado ali. Hubiera sido melhor ir em metro. Eu nunca lhe hubiera prestado dinheiro. Alguma dúvida? Bom, então vamos recapitular o que nós aprendemos sobre o pretérito plusquamperfeito do subjuntivo. A palavra um pouco assusta, mas o pretérito plusquamperfeito do subjuntivo não é muito difícil. Tudo tem que prestar atenção, gente. Recapitulando todas as nossas aulas sobre verbos, nós aprendemos o quê? Que vocês têm que prestar mais atenção, como eu já falei. É o que as bancas cobram de vocês, dos candidatos, na hora da prova. Tempo indicativo, o modo subjuntivo e o modo indicativo. Relembrando, modo indicativo vai ser usado quando? Ações concretas, fatos concretos, fatos possíveis, tá?
O subjuntivo vai ser usado o quê? No sentido de possibilidade, de probabilidade. Então, isso vocês têm que poner atenção na hora da prova, na hora que vocês estiverem lendo o texto, na hora do que a banca vai cobrar de vocês. Então, anotem aí, que tem que saber bem de verbo indicativo versus subjuntivo. Pretérito perfeito versus pretérito indefinido. Tema também muito cobrado em prova, que vocês não podem mais errar. A partir de hoje, do curso de gramática, videoaula e espanhola, vocês não podem mais errar em prova pretérito perfeito nem pretérito indefinido. Qual que é a diferença principal? Recapitulando, a diferença principal entre eles é que o pretérito perfeito, ele é formado por quem? Pelo presente do indicativo do verbo haver, mais o particípio do verbo principal. Refere-se a quê? Refere-se a um passado mais recente. O pretérito indefinido, ele é usado para se referir a um passado mais distante. Nessa identificação dos passados, o que é importante, o que vocês têm que saber usar? Muito bem, os marcadores temporais. Então, os marcadores temporais, eles são utilizados para identificar se a frase está no pretérito perfeito ou se está no pretérito indefinido, tá? Agora, lembrando que, no modo subjuntivo, o pretérito indefinido, o pretérito perfeito, né, do subjuntivo, não vai ser o presente do indicativo do verbo haver, que é e, as, a. Vai ser o quê? Vai ser o presente do subjuntivo. Exemplo, aia, aias, aia, aiamos, aiais, aiam. Então, outra diferença importante. Cada modo verbal, cada tempo verbal com seu modo verbal. Pretérito perfeito do indicativo vai usar o verbo haver no presente do indicativo. Pretérito perfeito do subjuntivo vai usar o verbo haver no presente do subjuntivo. Outro detalhe importante, o pretérito imperfeito do subjuntivo admite duas formas, aquela terminada em ra e a terminada em se. O exemplo, estudiara, estudiara ou estudiasse, comesse ou comera, vivesse ou vivera, de acordo com a terminação do verbo, terminada em ar, em er ou em ir, tá bom? Bueno, como diz o outro, hablé por los codos, falei pelos cotovelos, né, gente? Mas espero que falei devagar, espero que vocês tenham entendido. Isso tudo que eu disse foi um repasso, né? É o que a banca cobra dos candidatos na prova, e que vocês têm que saber é isso, diferenciar o indicativo do subjuntivo, saber reconhecer na frase o marcador temporal, para saber se a frase está no pretérito perfeito ou se está no pretérito indefinido, saber que o pretérito imperfeito subjuntivo admite duas formas, tá? Poner atenção também com o imperativo, que também às vezes pode ser cobrado, embora não seja cobrado muito, e lembrar que o futuro do subjuntivo espanhol, eu não falei porque não é muito usado, ele não é usado como nosso futuro do subjuntivo em português. O futuro do subjuntivo espanhol, ele é usado em textos literários e em textos jurídicos, tá bom? Espero por vocês na próxima videoaula, que nós não falaremos mais sobre verbo agora, tá? Voltaremos depois a falar sobre verbos a ver, sobre verbos no bloco de exercício de fixação da matéria que foi dada, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver umas expressões idiomáticas com partes do corpo, porque expressão idiomática, vocês sabem, é cobrada em prova de espanhol também, e a ESAF adora cobrar expressão idiomática. Não só a ESAF, outras bancas também. Tá bom? Espero por vocês, então, na próxima aula. Hasta pronto.